O que se descreve é, olha, no mínimo curioso, né? Temos um deputado federal que, segundo as informações, está nos Estados Unidos. É o que consta, sim. E de lá, ele dispara críticas bem pesadas contra um ministro do STF, contra processos judiciais super importantes aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, surge essa dúvida sobre a participação dele no trabalho parlamentar mesmo, né? Aqui no Brasil. Vamos tentar entender essa dinâmica. Com certeza. Para começar, vamos direto ao ponto dos ataques ao ministro Alexandre de Moraes. As informações que a gente tem indicam que, lá dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro usou a conta dele, no X, né, o antigo Twitter, para voltar a criticar o ministro. E não foram críticas leves, não. Pelo contrário, ele chegou a usar termos como violador de direitos humanos e até falou em inquisição. São palavras com um peso enorme, né? Nossa, são termos fortíssimos. Exatamente isso que me chamou a atenção. A intensidade dessa linguagem contra um membro da mais alta corte do país. Exato. Chamar um ministro de violador de direitos humanos, falar em inquisição, são acusações, assim, muito graves. E um ponto importante é que, segundo consta, essas classificações foram feitas sem apresentar ali na hora fundamentos muito sólidos, sabe? Entendi. Quer dizer, a acusação é forte, mas a base dela não ficou clara de imediato. Pelo menos não naquelas declarações públicas. E isso, claro, levanta questões sobre a dinâmica entre os poderes, né? E também sobre o tom do debate político. Até onde vai a crítica, especialmente vindo de um parlamentar. É um ponto importante. E é interessante notar também, como você disse, essa questão do contexto. Porque essas declarações vêm, mas, por outro lado, sempre se lembra do papel que o ministro Moraes tem tido, né, na defesa das instituições, no combate a atos vistos como antidemocráticos. Fica essa tensão, né? A acusação do deputado versus essa percepção do papel do ministro. Perfeitamente. Cria-se um choque de narrativas, né? A narrativa do deputado acusatória e a narrativa que ressalta o papel institucional do ministro. E o fato dele estar nos Estados Unidos adiciona uma camada a mais nisso, né? Criticar de longe. Sem dúvida. E essa linha de ataque não parou no ministro Moraes, certo? As críticas foram mais amplas, pegaram o STF como um todo, principalmente em relação ao julgamento dos atos de 8 de janeiro. Sim, ele ampliou o escopo. Ele chegou a dizer que esse julgamento era um teatro histórico. Essa expressão teatro histórico sugere algo montado, artificial, né? Uma encenação. Exatamente. Sugere que não é algo genuíno, que é uma farsa. E aí a coisa fica bem interessante, porque ele também sugeriu que existiria uma narrativa forçada por parte da acusação nesses processos. Quer dizer, a ideia de que a versão dos investigadores, dos procuradores, não seria a verdade. Ele questiona a versão oficial, digamos assim. Isso, só que essa visão dele não é a única na praça, né? Tem contrapontos importantes. Especialistas, observadores que lembram que o Supremo tem baseado as decisões nesses casos em provas, em evidências coletadas e seguindo o devido processo legal. Claro, que é fundamental. Que é aquele conjunto de regras para garantir um julgamento justo, né? Então, fica esse embate claro de interpretações sobre a validade desses julgamentos. Perfeito. E essa estratégia de questionar as instituições não parou no Supremo. Ele mirou também a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Assim, a PGR também entrou na mira. Entrou. A tentativa parece ser de desqualificar o trabalho de investigação sobre os atos de 8 de janeiro. O argumento principal que ele teria usado é que não existiriam provas, assim, diretas conectando o ex-presidente Jair Bolsonaro aos eventos daquele dia. Entendi. É uma defesa do pai, mas que ataca a investigação em si. Exato. É uma defesa que passa por desacreditar quem investiga. Mas aí, de novo, entra o contraponto, né? Se a gente conecta isso ao quadro geral, Sim. a gente vê esse padrão de contestar as instituições. Só que apesar dessas alegações dele sobre falta de provas contra o Jair Bolsonaro, existe um trabalho técnico sendo feito na PGR. A gente não tem os detalhes dessa análise aqui, mas ela existe. Certo, é um processo interno da PGR. Isso. E, ao mesmo tempo, a condução do caso pelo ministro Moraes no Supremo tem sido descrita como firme.
Então, de um lado, você tem as críticas do deputado e, do outro, a informação de que os processos técnicos e legais estão seguindo seu curso normal dentro das instituições. Cria uma disputa narrativa muito forte. Faz todo sentido ver esse padrão se repetindo. Agora, vamos mudar um pouquinho o foco, mas ainda falando do Eduardo Bolsonaro, tem outro lado dessa história que é muito relevante e que as informações trazem. A situação dele como deputado na Câmara. Ah, sim, a questão das ausências. Exato. Foi noticiado que ele pediu uma licença do mandato lá em março. E não foi uma licença curta, foram 122 dias. Quase 4 meses. É o tempo máximo que o regimento da Câmara, as regras internas de lá, permite para um deputado se afastar para cuidar de assuntos particulares sem perder o mandato, né? Sim, é o limite regimental para esse tipo de licença. Só que esse período tinha data para acabar. 20 de julho. E aí vem a questão. O que aconteceu depois dessa data? As informações que circulam indicam que, desde que a licença oficial acabou, ele não teria voltado para as atividades normais na Câmara. Uhum. Pelo contrário, estaria acumulando faltas não justificadas nas sessões, nas votações e continuando nos Estados Unidos, como a gente falou no início. E essa situação, né, de ausência prolongada após licença levanta uma questão bem fundamental sobre o que é um mandato parlamentar, né? O que se espera de um representante eleito. Exato. Qual a responsabilidade? Pois é. E as informações disponíveis criam uma justaposição, assim, muito interessante. De um lado, essa ausência física das funções legislativas formais, ir a sessões, participar de comissões, votar projetos. O trabalho do dia a dia do parlamentar. Isso. E do outro lado, uma presença digital super intensa, muito vocal, fazendo declarações políticas fortes, criticando instituições brasileiras e tudo isso de fora do país. É um contraste grande mesmo. Ausente fisicamente, presente virtualmente. Exatamente. Essa combinação ausência física do Congresso e esse ativismo político digital internacional desenha um cenário bem particular. Não é só estar de licença ou faltar. É como se ele estivesse exercendo uma forma de mandato à distância, focada mais na comunicação, no embate pelas redes sociais, enquanto as responsabilidades legislativas que exigem presença física estariam, segundo as informações, sendo deixadas de lado. Isso faz a gente pensar sobre como o mandato parlamentar está sendo vivido e talvez até reconfigurado por alguns políticos hoje em dia, né? É uma reflexão importante mesmo. Então, vamos tentar juntar tudo isso que a gente discutiu com base no material que a gente analisou. Para recapitular, vimos primeiro os ataques diretos com palavras bem agressivas do Eduardo Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Chegando a chamar de violador de direitos humanos, né? Exato. Muito. Depois, a gente viu essas críticas se estendendo para o STF como um todo, chamando o julgamento do 8 de janeiro de teatro histórico. E também para a PGR, tentando desqualificar as investigações, dizendo que faltam provas contra o Jair Bolsonaro. Certo. E um detalhe crucial, tudo isso sendo feito, ao que tudo indica, lá dos Estados Unidos. Isso. A distância física é um elemento constante. E aí, em paralelo com essa atividade toda online, de discurso, a gente tem informação sobre a situação dele na Câmara. A licença máxima acabou em julho e, desde então, ele estaria acumulando ausências não justificadas, enquanto continua fora do Brasil. São como duas frentes, né? A da fala online e a da inação, talvez, na Câmara. Exatamente. Essa palavra, inação, é forte, mas descreve o que as informações sobre as ausências sugerem, né? E quando a gente analisa essas informações juntas, fica muito claro um contraste. Qual seria esse contraste principal? De um lado, você tem as acusações fortes, a retórica inflamada contra figuras e instituições-chave da República. Um discurso político que busca claramente deslegitimar processos que estão acontecendo. Ok, o lado do ataque. Isso. E do outro, o contexto que é apresentado sobre o papel dessas mesmas instituições, a base legal e técnica que elas dizem usar, mesmo que ele conteste, e a própria situação regimental do deputado, com essas faltas acumuladas que podem inclusive ter consequências formais pelas regras da Câmara. Entendi. O discurso dele versus a realidade institucional e regimental. Exato. O que surge disso é um quadro bem complexo. Não parecem ser só declarações isoladas, sabe?
Parece mais parte de uma estratégia de discurso que acontece junto com essa ausência física do Congresso, que é o lugar tradicional da política, da deliberação. Mostra uma tensão entre o discurso político que ele faz e que as redes sociais amplificam muito à distância, e as obrigações, os protocolos formais que vêm com o cargo de deputado. Faz sentido. E isso tudo, então, nos deixa com uma questão para pensar um pouco mais, né? Algo para quem nos ouve refletir também. Qual seria a provocação final? Considerando essa mistura toda, as críticas às instituições brasileiras feitas de fora do país e, ao mesmo tempo, essa situação de ausências prolongadas do trabalho legislativo formal. Que tipo de reflexão a gente pode fazer sobre essa interação que está cada vez mais complexa entre a representação política, o poder do discurso online, que não tem fronteiras, né? E a responsabilidade institucional que o mandato eletivo carrega? Como esses elementos todos estão se misturando e se reconfigurando? E quais são os desafios que isso traz para o nosso sistema político hoje? Fica aí a questão para a gente continuar pensando a respeito.